Olá, concurseiros do Aprova Premium. Se você está aí, é porque está interessado em passar um concurso. E com certeza será aprovado, porque nós vamos discutir aqui, vamos trabalhar, vamos fazer uma caminhada juntos, buscando nesse primeiro momento entendimento, entender como podemos resolver com uma maior clareza e segurança questões da prova do CESP. Veja que a prova do CESP requer o que de nós? Muita atenção, muita habilidade e um raciocínio bem claro. Não trabalha tanto a questão gramatical, busca de nós o entendimento de como as palavras se relacionam dentro do contexto do texto. Muitas vezes provocando mudanças de sentido dependendo da posição de uma palavra ou da troca, como propõe o CESP, de um vocabulário por outro, envolvendo entendimento, envolvendo questões também gramaticais, mas nunca, quase nunca se refere à regra gramatical, sempre buscando o nosso entendimento. Por isso a necessidade de, no dia da prova, estarmos bem, cabeça limpa, psicologicamente bem, fisicamente bem. Portanto, vamos juntos nessa caminhada. Vamos começar lendo o nosso primeiro texto de hoje. Os países que se mostram como vozes dissonantes na orquestra das nações, ajustadas aos acordes da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da atual noção de democracia, passaram a ocupar insistentemente as manchetes dos jornais de todo o planeta na última década. Observamos multiplicarem-se por parte daqueles países desafios aos atuais mandatários da economia globalizada, ameaças contra estados vizinhos, investimentos em arsenais de alcance desconhecido e escândalos de abusos de força contra opositores internos. Trata-se de uma desafinação sem trégua em relação ao concerto mundial, sem que se possa imaginar, a essa altura, em que diapasão estrondoso ou pianíssimo terminará tal partitura. Vamos primeiro entender o enunciado. Vejam que CESP trabalha, na maioria das provas, com certo ou errado. E o enunciado. Julguem os itens seguintes relativos às relações morfossintáticas, semânticas e discursivas do texto. Vejam, vai trabalhar a classe gramatical, vai trabalhar a sintaxe, vai trabalhar o significado e também o tipo de texto que temos aí apresentado. A primeira afirmativa diz o seguinte: no texto, cujas características permitem classificá-lo como dissertativo expositivo, o vocabulário do mundo da música é associado ao cenário das relações internacionais. A afirmativa está correta. Agora vamos entender uma colocação feita aí. A primeira é que ele diz: permitam classificá-lo como dissertativo expositivo. Nós temos dois tipos de textos dissertativos. Aquele em que eu apenas exponho uma ideia, por isso expositivo, que é o que acontece neste texto, e aquele em que eu exponho uma ideia e argumento a favor ou contra essa ideia. Daí se chama expositivo argumentativo. No nosso caso, nós temos aqui apenas a apresentação, uma exposição de um assunto, de uma ideia. Portanto, ele é classificado como dissertativo expositivo. E o outro ponto, outra colocação, o vocabulário do mundo da música é associado ao cenário das relações internacionais. Reparem que ele usa umas palavras aqui que exatamente diz respeito ao mundo da música, que é o caso de diapasão, que é o caso de estrondoso, pianíssimo, partitura. Tudo isso justifica, então, o fato dessa afirmativa estar correta. Segunda questão. Na primeira frase, a supressão do vocabulário que traria prejuízo ao sentido do texto, pois ele inicia a oração cujo conteúdo delimita o significado de os países. Vamos, então, lá ao início do texto. Vejam só o que se propõe aqui. Quando ele diz, inicia a oração que delimita,
O que é uma oração que delimita? Ele fala assim, cujo conteúdo delimita o significado de os países. Inicia a oração, cujo conteúdo delimita o significado de os países. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter aí a chamada oração subordinada adjetiva. É, aquela mesma que tem pronomes relativos. Que, cujo, onde, qual. E quando se trata do uso do pronome relativo, ele não está lá porque não tinha o que fazer, o autor do texto colocou lá porque achou bonito. Não. Pelo contrário, se torna necessária, portanto, a presença deste pronome. Reparem que se eu retirar o que, os países se mostram como vozes dissonantes na orquestra das nações ajustadas aos acordes da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da atual noção de democracia, passaram a ocupar, os países se mostram, depois os países passaram. Veja que eu tenho aqui um período composto. A primeira oração é, os países passaram a ocupar insistentemente as manchetes. E a segunda oração, que é a adjetiva, e ele diz que delimita, então nós temos a adjetiva restritiva, por isso não existe a vírgula. Olha só, que se mostram como vozes dissonantes na orquestra das nações ajustadas aos acordes da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da atual noção de democracia. Essa é a segunda oração, é a adjetiva. Mas você poderia perguntar, mas teacher, como é que eu vou saber que aquele que é um pronome relativo? Porque o que pode ser pronome?